Nulidade é o vício que impregna determinado ato processual, praticado sem a observância da forma prevista em lei, podendo levar à sua inutilidade e consequente renovação. No artigo 563 do Código de Processo Penal, Decreto-Lei 3.689/41, nós temos o princípio de que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Sendo assim, nós temos, portanto, o princípio do prejuízo. O princípio do prejuízo vale apenas para a nulidade relativa, em que a parte suscitante necessita demonstrar o prejuízo para si. Assim, aproveitando-se a questão do defeito prejudicial, a eventual defesa insuficiente ou deficiente do réu gera a nulidade relativa, devendo-se, portanto, comprovar o efetivo dano processual, o que não se compara à falta de defesa, causadora da nulidade absoluta. O segundo princípio ligado às nulidades relativas é o princípio do interesse. O princípio do interesse, ou no princípio do interesse, sabemos que a própria parte que deu causa à irregularidade não poderá pleitear a decretação da anulação do ato. É o que dispõe o artigo 565 do CPP. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para que tenha concorrido ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interesse. Em outras palavras, só tem interesse na decretação da nulidade quem não tiver dado causa a ela. Outro princípio aplicável às nulidades é o princípio da causalidade ou consequencialidade. Esse princípio diz que quando o ato ele é declarado nulo, todos os outros atos que dele decorram, ou seja, que foram consequências desse primeiro ato, também deverão ser declarados nulos. Ou seja, nós estamos falando aí nada mais e nada menos do que a teoria da árvore envenenada. E o que é essa teoria? Essa teoria diz que quando a árvore ela é envenenada, todos os frutos que dela decorram também automaticamente serão envenenados. Vamos fazer a leitura do parágrafo 2º do artigo 573 do Código de Processo Penal. O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. Vamos exemplificar. Houve uma interceptação telefônica, a qual se deu de forma inválida, de forma ilegal. E dessa interceptação telefônica foram reunidos indícios de autoria e materialidade, e por meio desses indícios de autoria e materialidade, o Ministério Público fundamenta um pedido de busca e apreensão. A pergunta a ser feita é se esse pedido de busca e apreensão será legal. E a resposta é que não será legal, mesmo que ele foi devidamente fundamentado e pelos indícios de autoria e materialidade, ele não será legal porque ele é fruto aí de uma interceptação telefônica que se deu de meio ilegal. Nulidade é o nosso tema, nulidades do processo penal. Vamos agora falar do quarto princípio aplicado ao tema, que é o princípio da conservação dos atos processuais, também
conhecido como princípio da convalidação dos atos processuais. E o que diz esse princípio? Para saber o que diz esse princípio, vamos abordar agora um conceito doutrinário. Vejamos. Manifesta-se por meio de situações que ensejam a validação do ato defeituoso que, em princípio, deveria ser declarado inválido. Desse conceito que acabamos de ver, a gente extrai a seguinte ideia. Havia um ato que ele foi feito. E nesse ato havia um vício. Ele deveria ter sido invalidado por causa desse vício. Entretanto, alguma circunstância, ação ou omissão, a qual a doutrina chama de mecanismos, convalida o ato. E quais são esses mecanismos que a doutrina elenca para a convalidação do ato? Vamos ver. Mecanismos de convalidação: preclusão, ratificação, suprimento, substituição e trânsito em julgado da sentença. Então, de forma objetiva, nós vamos abordar cada um desses mecanismos de convalidação dos atos processuais. Isso será feito mais à frente, quando vamos falar das nulidades em espécie. Só para situar, eu vou citar agora os artigos de referência de cada um dos mecanismos. A preclusão temporal e lógica, a temporal que é pelo decurso do prazo legal, está previsto no artigo 572, inciso 1. A lógica, que é por conduta incompatível de uma das partes, está previsto no artigo 572, inciso 3. A ratificação do juiz competente do ato do juiz incompetente está previsto no artigo 567. E no artigo 568 está prevista o ato de ratificação do advogado da parte devidamente instruído com seu mandato. Por sua vez, o suprimento está previsto no artigo 569 e a substituição está prevista no artigo 570. Então, só para esclarecer, cada um desses artigos serão abordados à frente quando a gente estiver falando das espécies de nulidades. Agora vamos falar sobre o princípio da instrumentalidade das formas no processo penal, o que pode acarretar a nulidade de peças processuais ou de todo o processo. O artigo 566 do Código do Processo Penal Brasileiro nos diz assim: não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. O que o nosso Código quer dizer nesse artigo? Ele quer dizer que mesmo a peça processual ou processo não observando algum rito, processual, alguma forma prevista na nossa legislação, já que o processo é todo tratado na legislação, a forma como devem ser produzidas as peças processuais, as provas, mesmo ela não tendo observado isso, mas se essa observação tiver atingido o seu fim, da busca da verdade substancial, da procura da verdade, ele vai ser aceito. Então, ele só vai ser nulo quando essa não observação da forma trouxer um prejuízo para as partes litigantes, trouxer um prejuízo para a verdade, que está sendo buscado naquele processo, se ela tiver um prejuízo influenciado, de forma prejudicial, trouxer um prejuízo para a verdade, que está sendo buscado naquele processo, se ela tiver um prejuízo influenciado,
né, de forma prejudicial, tiver influenciado a decisão final do juiz. Então, isso nos traz que não é, como se diz assim, fixo, né? Não é uma coisa rígida. Então, tem que se avaliar que mesmo não tendo se observado a forma, né, para a produção daquela peça processual ou de todo o processo, mas sua finalidade foi atingida, a gente vai aproveitar essa peça. Então, a instrumentalidade é um meio. Então, se o objetivo foi alcançado, ele não vai ser declarado nulo. Então, ele só vai ser declarado nulo quando ele realmente trouxer esse prejuízo, quando ele realmente influenciar de forma prejudicial a decisão do juiz. Então, esse princípio aplicado no processo nos traz essa ideia de nulidade. Então, se a nulidade só vai ser aplicada quando ele for relevante, né? Vamos dar um exemplo, no caso de uma prova, às vezes não se observou uma forma, mas não foi prejudicial e ela trouxe uma verdade, né? Trouxe uma verdade para o processo, essa prova vai ser aceita. A irregularidade é um ato atípico, praticado em desobediência à formalidade legal. Contudo, ela é eficaz, atingindo seu objetivo dentro do processo penal sem que as partes sejam prejudicadas e sem a repercussão no desenvolvimento do processo. Dessa maneira, não resulta na nulidade parcial ou total do processo, embora imperfeitos, não são passíveis de invalidação. Temos como exemplo a denúncia, que é oferecida fora do prazo legal. Isso não trará prejuízo para nenhuma das partes e também não vai contaminar a forma legal a ponto de ter que renovar este ato. Inexistência é o nível mais elevado de atipicidade do ato processual. Seu desalinhamento com o modelo legal é tão expressivo que o ato deve ser desconsiderado, pois é um vício, fruto de um ato que não possui nenhuma fundamentação no ordenamento jurídico. Sendo assim, atos inexistentes são aqueles em que se constata a falta de algum requisito que é considerado essencial e deverá ser desconsiderado tudo o que se decorreu do vício. É importante ressaltar que a lei não determina quais são os requisitos essenciais de cada ato e em todos os casos. Dessa forma, fica a cargo da doutrina especificar quais seriam os requisitos essenciais para a existência do ato processual quando a lei não o especificar. A inexistência é direcionada para o ato que é desprovido de um significado jurídico, pois o ato em si existirá no plano material. Temos como exemplo a sentença realizada por pessoa que não está na condição de magistrado, como o escrivão, por exemplo. No ato inexistente, não tem a necessidade de o juiz declarar esse vício. Sendo assim, a qualquer momento eles podem ser declarados inexistentes e, portanto, ineficazes, bastando que se desconsidere o ato realizado. Entretanto, na prática, é melhor que haja uma declaração de que o ato seja inexistente. Dentre essas nulidades, elas são subdivididas em 4 categorias. A inexistência, a nulidade absoluta, a nulidade relativa e a irregularidade. Me atendo somente às nulidades, vale ressaltar que existem diferenças fundamentais entre ambas. Quanto à absoluta, ela traz em si um defeito gravíssimo, por se tratar de matéria de ordem pública, contrariando a Constituição, e vai infringir alguns princípios, tais como o princípio do contraditório,
o princípio da ampla defesa, o princípio do juiz natural e o princípio da publicidade. Quanto à nulidade relativa, ela não contraria a Constituição, mas existe aí um problema entre as partes. E tem alguns requisitos também que valem salientar. O ato existe, o vício afeta o plano da validade, afeta o interesse das partes e, por fim, ela não decorre da afronta do ordenamento jurídico. Com duas peculiaridades. Na absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, o juiz poderá declarar de ofício em qualquer momento do processo. Enquanto que na relativa, ela deverá ser arguída em momento oportuno. Matéria que deverá ser explanado durante o nosso trabalho. Bem, dando sequência ao tema, vamos falar sobre as nulidades em espécie, previsto no artigo 564 do Código de Processo Penal. Vejamos. O artigo 564 vem dizer que a nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 1º, por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Bem, caso de competência, podemos falar sobre a incompetência em razão da hierarquia, em razão da matéria, em razão da jurisdição e em razão da competência recursal. A competência, ela é a medida da jurisdição. Então, a lei estabelece a jurisdição, a competência, né, de acordo com cada órgão jurisdicional. Pois bem, sabedores disso, temos que ter ciência que a incompetência absoluta gera nulidade absoluta. E a incompetência relativa gera nulidade relativa. Então, esses casos em lide, né, a incompetência em razão da hierarquia, podemos citar no caso de foro por prerrogativa de função, né, que o STJ, o STF, né, tem competência originária para julgar determinados tipos de pessoas, né, em razão da matéria, a Justiça Estadual, a Justiça Federal, né, em razão da jurisdição também, né. Todos esses tipos de incompetência aqui gera nulidade absoluta. Por quê? Atende ao interesse de ordem pública. Mas existe alguma incompetência relativa que gere nulidade relativa? Sim. Existe apenas um caso, que é a incompetência em razão do território. Ratione loci. Por quê? A competência em razão do território, ela atende predominantemente o interesse das partes, né? Então, as partes, né, tem que suscitar essa nulidade relativa. Né? O juiz, se não houver essa suscitação da parte, né, por meio de arguição, a nulidade relativa ela é convalidada. Então, o juiz passa a ser competente. Bem, dando sequência, em razão da suspeição, temos o artigo 254, que o juiz dá-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Né? Questão de suspeição também trata-se de uma nulidade absoluta. Né? E temos
a nulidade por suborno, né? Então, se o juiz ele recebeu alguma vantagem, alguma proposta, né, por ambas as partes, isso ser devidamente comprovado, também vai gerar a nulidade absoluta. Bem, vamos ao inciso 2º do artigo 564 do Código de Processo Penal. Então, poderá ocorrer também a nulidade por ilegitimidade de parte. Temos dois tipos de ilegitimidade. Temos a ilegitimidade ad causam, que gera nulidade absoluta, e a ilegitimidade ad processum, que gera nulidade relativa. Na ilegitimidade ad causam, que gera a nulidade absoluta, podemos citar como exemplo o MP oferecer a propositura de uma ação de natureza privada, né? Ou o MP oferecer denúncia à testemunha se confundindo com o réu. Oferecer denúncia à testemunha pensando que se tratava-se do réu. Então gera, obviamente, uma nulidade absoluta. Na ilegitimidade ad processum, né, vem falar justamente com relação ao processo, podemos citar o caso de falta de capacidade postulatória, né? O indivíduo numa ação de natureza privada, por exemplo, crimes contra a honra, ingressar numa ação, assinar a queixa-crime sem estar devidamente representado por advogado, né? Então isso daí pode posteriormente ser retificado, né? Porque se trata de uma nulidade relativa. E também podemos citar o caso do menor de 18 anos, né, propor uma ação sem estar devidamente representado por seu maior. Então também vai gerar uma nulidade relativa, e isso, sendo devidamente arguido, né, poderá ser alterado, né, por se tratar de uma nulidade relativa. Nulidades em espécie. O artigo 564, inciso 3 do Código de Processo Penal, irá elencar as nulidades em espécie, que irão ocorrer quando, pela falta ou pela forma dos seguintes termos: denúncia ou queixa e sua representação. Na instrução criminal, quando não for oferecida a denúncia ou a queixa, irá ocorrer a nulidade absoluta, ou faltar algum requisito essencial à peça inicial acusatória. Desta forma, ocorre a nulidade absoluta. Caso se faltar a representação, irá ocorrer a nulidade relativa. Outra hipótese que pode ocorrer a nulidade absoluta é a não realização do exame de corpo de delito, ressalvado o caso do artigo 167 do Código de Processo Penal. Logo após a constituição de uma infração penal, é necessário que seja realizado um exame de corpo de delito. E a não realização desse ato acarreta para si a nulidade absoluta, pois é com ele que pode se esclarecer a verdade na instrução criminal logo após uma infração que deixa vestígios. Outra hipótese que pode ocorrer a nulidade absoluta é a não realização do exame de corpo de delito, pois a prova pericial é um dos instrumentos mais seguros e eficazes para esclarecer a verdade logo após a constituição de uma infração penal que deixar vestígios, e deve ser ordenada tanto pela autoridade policial ou pela autoridade judiciária na instrução criminal. E a não realização desse ato acarreta para si a nulidade absoluta, ressalvado as hipóteses em que a prova pericial poderá ser suprida pela prova testemunhal ou documental, mas trata-se de uma exceção ao princípio real da verdade que norteia o Código de Processo Penal, pois é imprescindível que seja realizado o exame de corpo de delito. Outra hipótese em que possa ocorrer a nulidade absoluta é
a não nomeação de um defensor ao réu presente, pois essa hipótese está ligada ao princípio da ampla defesa, que decorre de uma garantia constitucional de que todo acusado deve ser assistido pelo seu advogado, seja em um processo judicial ou administrativo. E também, no artigo 261 do Código de Processo Penal, elenca que nenhum acusado, seja foragido ou ausente, será processado sem seu advogado que esteja presente. Também o STF, na sua súmula 523, afirma que a nulidade absoluta no processo penal em que não houver um defensor. Outra hipótese que pode ocorrer também, a nulidade absoluta, é a não citação do réu, pois a citação do réu é o ato pelo qual ele toma ciência de que ele está sendo acusado de determinado ato na instrução criminal, e também é o ato pelo qual ele toma ciência para se defender e dar uma resposta à sua acusação. E a não realização desse ato irá acarretar para si a nulidade absoluta. Claro que pode ser sanada se o réu ou acusado comparecer espontaneamente. Outra hipótese que pode ocorrer a nulidade é o número mínimo exigido de 15 jurados na sessão de julgamento do Tribunal do Júri. Essa exigência serve exatamente para retirar esses 15 jurados, 7, para formar o conselho de sentença. E se não tiver o quórum necessário, não há como realizar essa sessão, pois qualquer ato que for realizado sem o número mínimo presente de jurados, que é 15, irá ocorrer a nulidade relativa, e qualquer ato posterior feito após isso será totalmente insanável, pois é indispensável dispensar esse número mínimo exatamente para que os jurados possam ter o número mínimo para dar resposta. Outra hipótese que pode ocorrer também é a nulidade absoluta é a sentença, pois na instrução criminal a falta de sentença ou uma nulidade a esse ato pode também gerar nulidade absoluta, ou se apresentar algum vício, seja ele material, formal ou processual. Outra hipótese em que pode acarretar a nulidade absoluta é a sentença, pela sua falta de fórmula, pois esse ato decisório deve conter três elementos: dispositivo, fundamento e o relatório. E a falta de um desses dispositivos ou requisitos podem acarretar a nulidade, ou se apresentar algum vício formal ou material e processual, ou alguma das hipóteses previstas no artigo 489, parágrafo 1º, como simplesmente a reprodução de um ato normativo ou conceitos jurídicos indeterminados que não incidir sobre a causa, pois pode acarretar para si a nulidade absoluta. Outra hipótese também que pode acarretar para si a nulidade absoluta é a não observação de um número mínimo nos órgãos colegiados dos tribunais, pois a falta de um número mínimo de juízes, desembargadores, ministros nos órgãos colegiados, seja do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal Militar, acarreterá para si a nulidade absoluta, pois não está de acordo com o regimento constitucional, legal ou regimental. Nulidades. Artigo 564, inciso 4º do Código de Processo Penal diz: por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato. Um exemplo prático e simples seria a ordem de instrução e julgamento, prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal. A ordem da audiência de instrução e julgamento é o seguinte: primeiro, você irá ouvir a vítima, o ofendido. Depois, as testemunhas arroladas pela acusação. Logo após, as testemunhas arroladas pela defesa.
E, por último, o interrogatório do réu. O réu é o último a ser ouvido por conta da ampla defesa e do contraditório, para que ele possa se defender de tudo o que aconteça na audiência. Mas caso esse réu é ouvido primeiro, no ato da audiência, e depois que vem os depoimentos dos demais, estaremos diante da violação da ampla defesa e do contraditório, que é uma norma constitucional, e trata-se, portanto, de nulidade. Então, nesse caso, você ouvir por último o réu é um elemento essencial do ato. Artigo 564, inciso 5º diz: em decorrência de decisão carente de fundamentação. Nesse caso, ocorre a nulidade quando falta um requisito na sentença. Para que ela possa gerar efeito, ela tem que ter o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Se algum desses requisitos faltar, a sentença será nula. No caso concreto, quando o juiz não fundamentar a sua decisão. No parágrafo único desse mesmo artigo diz: ocorrerá ainda a nulidade por deficiência dos quesitos ou das suas respostas e contradição entre estas. Essa lei ela foi acrescida, esse artigo, ele foi acrescido na Lei 263 de 48, tendo uma modificação no Tribunal do Júri. Ocorrer deficiência dos quesitos ou suas respostas ou contradição na decisão, haverá nulidade, caso não revista pelos jurados. Caso não for revista pelo Tribunal do Júri e o juiz não atentar a isso, aí será nulo. Neste vídeo, iremos abordar sobre quais os momentos oportunos para as arguições das nulidades no processo penal, tanto as relativas quanto as absolutas. Começaremos pelas nulidades relativas, que têm que ser arguídas logo após o ocorrido, devendo demonstrar prejuízo e não podendo ser reconhecidas de ofício. As nulidades que ocorrem tanto nas instruções criminais quanto na primeira fase do júri, deverão ser arguídas nas alegações finais. Já nos processos que ocorrem em audiência, deverão ser arguídas em debates orais. Nas que ocorrem após a pronúncia, deverão ser arguídas tão logo sejam apregoadas as partes, com base no artigo 406 do CPP. Já nulidades que ocorrem da pronúncia até o plenário, estas deverão ocorrer na abertura do plenário. Para finalizar as nulidades relativas, as que ocorrem durante os debates deverão ser arguídas imediatamente após a sua ocorrência. Estas regras não valem para as nulidades absolutas, visto que, neste tipo de nulidade, a arguição poderá ocorrer em qualquer momento, sendo que a mesma não preclui e podem ser reconhecidas de ofício.